Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Dois Clique Pod, um canal onde você pode tudo, você pode contar a sua história, você pode contar a sua experiência de vida, a sua experiência profissional, você pode vir contar piada, você pode vir cantar, dançar, enfim, vem aqui falar um pouco sobre você e mais do que isso, falar aquilo que você pode transformar na vida das pessoas. Saiba que a sua história pode transformar e esse é o nosso objetivo. É um canal disruptivo, é um canal que todos têm visibilidade. Aqui que é para tudo, para todo e para todos e enfim. É, Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, até porque a gente estava conversando nos bastidores e eu descobri algo bacana. Vocês vão descobrir aqui. O nome dele chama Rafael Godinho, não é Gordinho, é Godinho. Esse cara é top, é jornalista, é assessor de imprensa, é comunicador, é empresário, ele é tudo. Foi amigo de Maria Mendonça, ele entrevistou Rafa Kalimann, Anitta e por aí vai. Vocês vão ter acesso hoje a uma pessoa maravilhosa com uma experiência na área da imprensa, da assessoria, da comunicação. E assim, eu sempre falo, te desejo boas-vindas. Obrigado por você ter vindo participar aqui. Obrigado você pelo convite, é um prazer compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? Espero que inspire outras pessoas, outros jovens, né? Principalmente hoje em dia que a gente fala muito do mercado digital, da internet, e eu peguei essa transição, né? Que já sou um jovem senhor de 39 anos, então eu peguei a parte mais analógica da comunicação e a mudança para o digital. Então dá para falar um pouquinho das duas experiências aí. Legal. Mais do que assim, normalmente a gente tem uma pauta aqui, já vou avisar para você ficar bem tranquilo. A gente segue a pauta, daqui a pouco a gente muda tudo, porque vai entrando no assunto, aquilo que vai tocando, como eu falei. Aqui a gente vai, as conversas elas vão surgindo e vão de alguma forma acontecendo. Então fica tranquilo, vai ser super de boa. E eu tenho um hábito assim, ao invés de eu apresentar, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público aí. Quem é você, de onde você veio, como começou a sua carreira, enfim, fala. Sim. Primeiro, eu tenho 20 anos de experiência, né, na área da comunicação. Comecei com 19 anos já na faculdade, então comecei a experimentar essa trajetória assim, de entrevistar as pessoas já na faculdade, no primeiro período, com 19 anos. Estou com 39, foi com 19 que eu criei um blog. Então, na época, hoje em dia, né, tem TikTok, tem várias redes sociais. Quando eu comecei, só tinha um blog. Então, quem era influenciador na época, que não tinha essa profissão ainda, influenciador digital, eram os blogueiros. Sim. Então, quando eu comecei a fazer jornalismo com 19 anos, eu criei um blog, e nesse blog eu pesquisava, na época não tinha tanto site, não tinha rede social, pesquisava quais eram os eventos relevantes em revista, ficava atento assim do entretenimento da área que eu gostava de seguir, que era entretenimento, música, enfim. E aí eu procurava quem era assessoria de imprensa e tentava me credenciar nesses eventos. Então, já com esse blog na faculdade, já comecei a experiência. E aí foi case até na época da faculdade, porque eu fui convidado pela reitoria, né? Eu estudei na Cândido Mendes, em Niterói, para participar da Semana de Comunicação. Eu dei palestra para os alunos, porque no segundo período de faculdade eu já tinha mais de 100 entrevistas. E tinha, assim, Xuxa, Ivete Sangalo, na época o Ike Batista, assim, que estava construindo várias coisas no Rio, Fashion Rio, na época, que agora vai voltar a Semana de Moda do Rio. Esse ano, na época, era Fashion Rio, ele fez uma festa lá no barco dele, que teve o Rodrigo Santoro, eu fui nessa festa. Então era assim, era cara de pau e não tinha medo, assim, né, de ir atrás do que eu queria e tal. E foi assim que eu comecei, nessa época, aí depois fui pegando as redes sociais, enfim, até chegar hoje, né, que eu sou gerente de imprensa e PR da Mind, que é a maior empresa de marketing e influência digital da América Latina, e lá a gente cuida de cerca de 400 talentos, né, que a gente fala. São Caramba. artistas, cantores, influenciadores digitais, marcas, e aí posso aprender também lá, né, com eles, porque tem essa geração Z, que é super ágil, né, na criação de conteúdo, de publicidade, então é isso. Um pouquinho da minha trajetória, assim, o início e até chegar ao fim, né, o fim não, onde eu estou atualmente. Legal. Nós temos o Carla Kelly também, que é da nossa equipe aqui, é jornalista, vai participar aqui do nosso bate-papo aqui também. Mas, Prazer. Prazer, seja bem-vindo. Vocês que estão em casa, na escola, no trabalho, na academia, estão aqui. Nós temos um convidado maravilhoso, tem um currículo assim. Eu, como estudante de jornalismo, estou impressionada com o currículo e realmente o know-how que tu tens na tua carreira, em todo o teu portfólio. Obrigado, obrigado. E conta pra gente um pouquinho sobre essa transição da tecnologia, já que é dois cliques, nós somos uma empresa totalmente de tecnologia, sair do analógico para ir para o digital.
Eu sou, assim, muito a favor. Eu sou uma pessoa, porque tem muitos jornalistas, assim, de gerações mais tradicionais que são um pouco contra, olha, meio avesso, assim, né, para Sim, essa questão digital. Eu acho que veio para somar. E aí é uma vantagem muito grande, porque como eu falei, quando eu fiz faculdade, aí não tinha todas essas plataformas digitais. Então você ainda ficava muito dependente à mercê dos monopólios das grandes empresas de comunicação para poder conseguir um estágio, para poder ser destaque na mídia. Na época só tinha blog, como eu falei. sim. E mesmo assim não tinha profissão digital influencer. As pessoas tinham um blog meio como um hobby, né? Era um profissional de uma determinada área e tinha um blog que escrevia sobre aquele assunto, ou eram famosos que tinham blog. Mas não tinha essa relação do mercado publicitário com o influenciador digital, nem existia esse nome, né? E hoje tem. Então, eu vejo como uma grande vantagem, assim, porque, por exemplo, quem está na faculdade hoje em dia tem várias opções e plataformas para poder já monetizar e ganhar, virar CEO da própria empresa, né? TikTok, essa semana eu assisti uma palestra sobre TikTok Shop, o quanto isso está revolucionando, Sim. gerando É uma independência, uma né? independência, é um business. E aí não só para quem a gente faz jornalismo, a gente naturalmente quer ir para o lado da comunicação. Mas qualquer pessoa, qualquer área, qualquer negócio. Então isso é muito interessante, né? Então você pode ser advogado e você tem que estar conectado às plataformas Sim. digitais. Um dentista também, ele tem que fazer. Hoje em dia todas as áreas têm que ter esse marketing digital, né? As Mas plataformas. é incrível que muitos profissionais ainda relutam, né? A gente pega É, alguns profissionais que você vai falar sobre ele estar na internet ou fazer um tráfego digital. sim, Existe ainda essa coisa muito obscura na cabeça de muitos empresários e daí a dificuldade deles caminharem exatamente por causa disso, porque eles não entendem exatamente o trabalho da comunicação. Eu falo que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então é um sim, desafio vocês comunicar, porque eu posso falar várias coisas aqui e ninguém entende o que eu estou falando, exato, né? Eu posso exato. falar bonito e também ninguém entender. Eu falo com o advogado, ele fala as coisas, eu falo assim, traduz o que você falou em português, porque eu não estou entendendo, Sim, né? Então, eu sempre brinco com o advogado por causa disso. E a comunicação é importante, os canais são importantes, os meios, e a gente se atualizar todo dia, tá? Pegando só um gancho nisso da comunicação, eu sei que se a gente fala tecnicamente de como nós começamos, eu sou um pouquinho mais velho que você, e a gente não tinha essas tecnologias, então a gente caçava, fazia o que tinha com o que tinha na mão, fazia o melhor que exato. podia. Mas assim, vamos voltar um pouco antes, não da dificuldade das soluções das ferramentas, mas assim, do momento que você começou, porque a gente sabe que o começo é difícil. Você chegou a Sim. pensar em desistir logo na largada? Teve alguma coisa que aconteceu no início da sua jornada que você falou, pá, porque quando a gente está começando, a gente não sabe a direção ainda, né? Dá medo, da insegurança, a gente não tem às vezes a convicção naquilo que nós queremos fazer. É, Alguma no, coisa que no, tentou te impedir e te então, no colocou? início não, porque, assim, primeiro que eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem muito gás, muito fôlego, né? Então, assim, eu saí muito determinado. Eu sou do interior do Rio, né? De Volta Redonda, uma cidade interior. Eu saí com 17 anos de lá, quando terminei o colegial, e fui para Niterói, que é a região metropolitana, capital do Rio, para poder estudar. Meu pai estava trabalhando lá na época, e aí fui para estudar e já tentar me alocar. Então, assim. Meu pai sempre falando, você tem que ver, pensando numa forma mais tradicional. E eu sempre fui aquariano, sempre fui muito conectado assim com essas coisas do que seria o futuro. Então essa questão do blog é até engraçado, porque não existia na época a profissão influenciador digital, mas aí eu juntei com uma outra amiga minha, que era estudante de moda, depois fez jornalismo também, e montei esse blog em parceria com ela. E tinha uma outra amiga nossa que criou o blog dela independente, que também estudava lá em Niterói, na Cândido Mendes, que criou o Mequetrefismo, hoje ela é influenciadora digital e ela começou junto com a gente. Então hoje ela vive disso e está bem no mercado publicitário, ela é uma das influenciadoras digitais pretas de maior relevância no mercado e tal. E eu até encontrei ela num painel recentemente e ela falou, Rafa, eu não entendo por que que você não continuou desde a época do blog. Eu falei, amigo, mas era uma coisa assim, a gente não sabia o que ia dar, né? Sim. E aí, como eu saí do interior e tinha essa coisa de ter que ter um emprego, ter uma carteira assinada, eu fui meio que buscando, né, os estágios nos jornais, onde eu passei, uma coisa mais tradicional que pagasse as contas, né, que, enfim, eu não tinha essa condição de poder ser bancado por alguém. Então, na, naquela época não tinha essa remuneração que tem hoje. Então, eu busquei esses meios mais tradicionais e E aí fui seguindo. Deixa eu só ver aqui.
Legal, mas teve alguma coisa assim que você chegou a pensar, você chegou ou pensou em desistir em algum momento? Não, porque aí, como eu falei, eu fui me adaptando. Nesse momento, assim, o blog. Aí o blog, por exemplo, na época eu gastava muito, era um projeto que eu gastava muito, mas não tinha retorno financeiro. Está falando aí de 2006, 2007, não tinha nem Uber naquela época. Então, não tinha carro de aplicativo. Então, para eu poder ir no evento, eu gastava com táxi, né? Então, assim, Táxi. era um investimento Investimento alto alto. mesmo para um estudante, imagina. E aí não tinha muito retorno. Aí meu pai falando, e aí, quando vai ficar nessa brincadeira e tal? E eu também me sentia pressionado. Então fui me adaptando, né? Eu abri mão do blog, aí procurei, aí fui para jornais, aí passei no estágio, meu primeiro estágio foi no Infoglobo, trabalhei no Jornal Extra, depois eu fui para Quem, onde eu fiquei 9 anos, na revista Quem, fui para o site Ego, na TV Globo também, o extinto site Ego, que tem aí manchete, né, que eu acho que todo estudante de jornalismo fala, às vezes Sim. é um case de celebridade muito grande dentro do Brasil. Passei pela Editora Abril, aí fiz Contigo, Folha de São Paulo também já colaborei, o UOL eu fiquei 3 anos, em 2 anos depois, um ano posterior, colaborei 1 ano com eles. Passei assim pelas principais redações, então fui para esse caminho mais tradicional. Até 3 anos atrás, eu estava nessa área mais tradicional de redação mesmo, que eu estava na Quem, na Globo.com. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ir para a Mind, que a Mind estava querendo criar o setor de assessoria de imprensa interno dentro da empresa. E aí eles conversaram comigo, uma amiga me indicou e tal, e aí a gente criou esse setor e estou há 3 anos lá, entendeu? Bacana. Mas eu fui me adaptando, nunca pensei em desistir não, porque até agora não pensei em desistir ainda. No início da tua trajetória, teve alguma referência, alguma personalidade, algum que te influenciou a realmente escolher o jornalismo? Um profissional. Então, você sabe que não? Engraçado. Não. Parece até meio. Pessoal com ego inflado não tem. Não, mas não é, porque assim, eu acho que referência, principalmente na minha época de jornalismo mais tradicional, as pessoas queriam, sei lá, o lugar do Bonner no jornal. Eu nunca me imaginei assim. Nunca pensei nesse lugar assim. Eu acho que eu fui criando e vendo o que eu gostava, o que eu me adaptava, o que fazia sentido para mim. Não tinha ninguém que eu falava, eu quero ser essa pessoa. Não tinha mesmo, de Isso é verdade. legal, é curioso, porque Isso é no fim, legal, normalmente 99% 99%, Tem alguém. Tem um tem espelho, um né? espelho, né, uma referência. É, Mas legal, você é o espelho e a referência para muitas pessoas hoje. Com certeza. Então, acho que... não sei. Não sei. Mas aí fui me adaptando, assim. Então eu fui testando formatos, né? Assim, quando eu estava na revista Quem, na Globo.com, a gente começou com a revista impressa, depois acabou a revista impressa, passou para o digital, migrou para o site. Aí teve a época também dos vídeos, né? Começou a ter que fazer muito vídeo. Até então, o repórter ficava atrás da câmera, que é principalmente de revista. Sim. E aí, quando começou a bombar muito, na época tinha até Snapchat, né? Que bombou, que foi uma rede que meio que sumiu, assim, um pouco, né? E aí todo mundo começou a ter que criar, e mesmo quem não queria, porque dentro da comunicação e dentro do jornalismo, a gente falou de profissionais de carreiras mais tradicionais, como advogado, dentista, que não gostam de aparecer, mas dentro da comunicação do jornalismo também tem uns profissionais que preferem ficar atrás das câmeras. E nesse momento que começou todo mundo a ter que fazer vídeo e internet, foi meio que obrigado ali. Então comecei meio que no empurrão, assim, não, Godinho, você vai. Foi na Quem que me impulsionou mais isso. Você vai, os artistas gostam de você, da forma que você fala, vai gravar. Eles foram me incentivando e na prática você vai aprendendo mesmo, né? Eu acho que tudo é prática. Ó, nós vamos falar dos eventos que você fez, Lollapalooza, Rock in Rio, as artistas que você entrevistou, né? Você vai falar da amizade com a Marília, você vai falar um pouquinho. Mas uma curiosidade aqui que surgiu, até porque nós somos também da área da comunicação aqui, e eu vejo assim, eu acho que no início da carreira você tinha a preocupação de escrever um texto para uma mídia específica, era a mídia impressa ou a mídia eletrônica. Sim. E agora nós temos a digital. Só que quando a gente fala digital, eu tenho TikTok, eu tenho X, eu tenho Face, eu tenho Insta, eu tenho YouTube, eu tenho, enfim, diversas plataformas que a comunicação são públicos diferentes que consomem. Totalmente. Se diferente. complementam. Conteúdos, porque os espaçamentos são diferentes, né? Sim, Eu imagino que deve ser um desafio absurdo você ter que pensar... Todo mundo burnoutado, né? É? Com burnout aí. Não. O que acontece também é que não dá para você centralizar tudo. Então, assim, todas as outras redes que você falou, geralmente quando a pessoa vai
sendo médio ou grande porte, ela vai contratando a equipe de digital. Então, ela vai delegando, né? O texto do X, o texto... Aí é a equipe de digital que vai criando esses formatos. Óbvio, você meio que faz um texto base ali, ela adapta para cada linguagem de cada rede social. E isso é muito mutante também, né? O que funciona no Instagram num mês, no outro não é. Então, assim, você tem que estar sempre se atualizando com a Meta, né? Com as detentoras das redes sociais no Brasil, para poder ver o que está funcionando, o que está dando engajamento nesse mês, o que não está, atento, né, às tendências. Então, então não dá para você centralizar tudo. Isso é uma coisa que eu aprendi que foi difícil para mim. Vamos extrair, vamos aproveitar. Você como estudante, eu também como... Eu estou adorando uma aula. Porque isso é difícil. Eu sou muito centralizador, gosto de pegar e fazer tudo. Sim. E chega uma hora que não dá. Assim, hoje em dia são multiplataformas mesmo, né? Então você tem que começar a delegar e confiar mais no trabalho do outro, assim, óbvio, supervisionando, porque às vezes a pessoa vai comunicar, é a sua imagem, né, que tá ali em jogo. Sim. Mas não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. E aí também são novas oportunidades de mercado também, de trabalho, né? Hoje em dia eu estava conversando com um amigo meu, dono de um site, Popline, e aí a maior dificuldade hoje é de conseguir equipe digital, porque teve um boom, e aí isso que a gente falou, de outras profissões também contratarem, né? Digital, filmmaker. E aí os veículos, né, que antigamente eram quem precisava, às vezes não encontram um bom digital, uma pessoa que... E hoje em dia tem que ser tudo muito instantâneo. Então, alguém que edite e deixe o conteúdo pronto ali na hora é bem difícil no mercado. Principalmente esses festivais que você falou, Lollapalooza, Rock in Rio, as entregas têm que ser assim, 10, 15 muito minutos. rápido, É né? muito rápido. As então, notícias são muito rápidas. Muito rápido. A pessoa tem que fazer o conteúdo e já ir editando ali em 10, 15 minutos tem que estar pronto para a pessoa publicar, porque senão perde o time. Então... hoje existe uma briga muito grande pela audiência, né, do Exato, conteúdo. Uma dica, assim, para todos, né, não só para quem está na área de jornalismo, mas para o social media, para as empresas, né, para os marqueteiros também. Hoje, assim, qual o tipo de conteúdo ou de abordagem, né, que você inicia uma matéria que você sabe que isso daqui vai dar um pouco mais de audiência? Porque tem várias abordagens, né? Tem algumas notícias assim, às vezes eu estou assim, navegando, de repente eu falo assim, nossa, você não vai acreditar qual carro que a Suzana Vieira tem. Aí você fala, vou passar, falei, puta, que eu perdi meu tempo para saber qual carro, deixa eu ver aqui, só por curiosidade. Depois que desperta um gatilho, aí você clica e a porcaria não vem da informação, né? Precisa muito dessas técnicas para ficar gerando, para ficar te retendo ali, né? Sim. Então, fora a comunicação, é o que retém para poder o algoritmo entender e começar a dar mais audiência. Existe uma técnica, existe uma regra, percepção, como eu falei, vai mudando muito, né? Mas são estratégias, assim, técnicas de linguagem, né? De texto mesmo, assim, para poder prender, né? Reter ali a audiência do público. Eu acho, aí é uma coisa positiva para a gente fazer jornalismo, eu acho que quem tem um conhecimento técnico, né, de fazer um bom lead, de apuração, de ir atrás da história, de ter o conteúdo mesmo mais qualificado, a gente tem uma certa vantagem, porque estão falando, mas vai ter... Eu não acho, eu acho que ainda vale sim a pena fazer, porque é diferente o conteúdo mesmo, hoje em dia tendo IA, tendo inteligência artificial, sabe? Eu acho que o conhecimento técnico de quem estudou e se aprofundou naquela área ainda faz diferença, sabe? Mesmo que use eu acho que essas tecnologias vieram para somar. Mas você tem que dar uma editada ali, você vai ler, sabe? Tem que colocar alguma coisa mais pessoal também, né? E verificar realmente a veracidade da notícia, né? Exato. No mundo de fake news que vivemos, temos realmente que... Com certeza. E a gente falando um pouco da parte dos eventos, uma curiosidade, porque o pessoal, normalmente quando vê, né, o jornalista, ou vê alguém participando, até mesmo uma agência, o pessoal profissional que está trabalhando nesses eventos, o pessoal acha que é tudo ali, os caras, vida boa, tá lá no evento, camarim, camarote, não sei o que e tal. Mas quais são os perrengues que tem assim nos eventos, que é legal as pessoas entender que por trás tem todos uns perrengues que ninguém vê, né? Que normalmente a mídia mostra a parte legal. Sim. Me fala um perrengue que você passou assim, que você fala, caramba, meu... Não, primeiro que quem está trabalhando não curte. Eu não sei se alguém consegue curtir, eu não consigo particularmente. Eu vou ao Rock in Rio, por exemplo, que é o festival que eu mais fui, eu fui desde 2001. 2001 eu fui com 13 anos, fui para curtir mesmo, enfim, na época era Britney Spears, Sandy Júnior, enfim. E aí depois, a partir de 2011, eu fui trabalhando até a edição mais recente.
tem vários shows de artistas que eu sou fã, que aí depois eu via na TV, em reprise, alguma coisa, eu falei, nossa, eu não lembro. Porque você não vê, assim, você está trabalhando lá, principalmente, né, quando a gente é repórter, a gente está atrás da Bruna Marquezine no Sim. camarote. Na hora do show você não vê, então, assim, não tem como curtir, Tem muito né? incêndio, assim, para apagar? Ah, tem bastante, porque a gente fica se comunicando, né, por rádio, WhatsApp, hoje em dia, e aí você tá numa determinada, sei lá, você tá perto do palco, mas aí é um artista que dá muita audiência, você tá Marquezine de novo, tá lá no Vipão, aí você tem que andar, atravessar o público, imagina, você atravessar 100 mil Nossa, é pessoas muito longe, para né? poder chegar, ainda pegar a pessoa lá, entrevistar, enfim. E às vezes a pessoa também está num momento de lazer dela, né? Você tem que entender também, acho que você tem que ter bom senso também, de Sim. não incomodar. Eu, pelo menos, sempre tive esse bom senso de não querer incomodar o artista, o influenciador, a pessoa que está ali, o menos possível, sabe? Acho que por isso talvez que eu tenha tido tanta receptividade deles. Mas eu acho que os perrengues era isso. Tipo assim, você tá lá no palco, aí você tem que atravessar 100 mil pessoas em 5 minutos. E consegue, sabe? Carnaval também é um evento que eu trabalho todo ano e que é muito perrengue, porque concentração, imagina, você ficar lá na concentração, mil fantasias, as músicas, sempre tem confusão e fantasia que não chega. Mas é legal. Eu, particularmente, gosto desse movimento. Eu gosto mais da rua. Eu nunca fui de ficar quietinho assim na redação. Eu gosto desse movimento. Eu gosto de ver gente, eu gosto de ouvir histórias. Eu acho que isso enriquece mais o nosso trabalho, sabe? E é o que traz bagagem também de conteúdo. Até hoje, eu estando do outro lado, né? Hoje eu não atuo mais como imprensa, como repórter. Mas esses 17 anos que eu fiquei na imprensa, foram muito enriquecedores para mim, para a área atual, porque quando eu sento numa reunião com um artista, um empresário, que eu vou definir a estratégia de imprensa dele hoje, eu dou esse overview do outro lado. E isso é muito bom e muito importante, né? Aí eu acho que o meu diferencial especificamente em relação aos profissionais de assessoria de imprensa é esse, que eu estive naquela cadeira lá do outro lado da jornalista da redação por 17 anos, então eu sei o que ele quer, o que vai ser notícia, o que não é. Então eu sento e falo mesmo para às vezes faz a reunião lá e fala, isso daqui vai bombar. Eu falei, não vai. O repórter não vai querer dar isso daí não vai dar audiência, não vai dar. Então eu falo, eu sou muito sincero e muito honesto, sabe, assim, com eles. E essa experiência veio desses perrengues todos Os aí. festivais. Até de poupar mesmo, falar, não, você não precisa de fazer esse investimento todo, às vezes você vai fazer isso daqui vai funcionar melhor. Isso que você falou de estratégia, Sim. do que vai dar clique, vai dar audiência. Vai pelo mais simples, às vezes daqui funciona melhor. Você às vezes quer fazer muita firula, uma coisa muito grande, que não tem necessidade Algum evento que você não participou, mas você gostaria de participar ainda? de participar. Talvez os festivais gringos, assim, né? É. É. Tem algum que te marcou mais? Eu gosto muito de música, né? De música, show. Então, assim, Rock in Rio, é um festival que eu sempre gostei muito, né? Agora, morando em São Paulo, eu tenho ido ao Lola, fui ao Detal ano passado, eu nunca tinha ido também, achei muito Foi bem muito legal, organizado, muito Detal. legal. E aí foi até legal, porque assim, no Detal, eu fiz questão de comprar o ingresso. Tinha 20 anos que eu não ia num lugar como público mesmo. E foi muito interessante viver essa experiência, sabia? Porque para mim foi como se eu estivesse indo pela Que primeira legal. vez depois de muito tempo. Porque eu sempre estava ali nos bastidores e correndo e tendo que ir pro camarote pro outro. E aí eu fui, assisti, andei, é muito diferente. Aí você fala assim, quem vê a gente postando lá trabalhando, acha que a gente lá tá Tá se divertindo, curtindo no curtindo. camarote. Aquilo dali, gente, é um recorte de segundos que a pessoa faz para postar, mas que não representa o todo, com certeza não, entendeu? Mostrar um pouco o luxo, porque na verdade É. a realidade é totalmente diferente. Não, exato, é óbvio que a gente tem acessos exclusivos a lugares que às vezes a pessoa pagante não tem, né? Sim, As pessoas são acessos que a nossa profissão nos dá, mas não necessariamente a gente está curtindo igual as pessoas que estão ali, né? exato. E falando agora, saindo dos shows, indo para celebridades, né? Então você já entrevistou várias, né? Como eu falei, a Anitta, a Rafa, a Marília, né? E me fala um pouco dessa sua trajetória com essas celebridades, com quem você acabou pegando mais amizade, interagindo, e se estendeu fora a parte só profissional, né? Da empresa, enfim. Isso daí foi muito interessante porque quando eu entrei nos veículos para começar a trabalhar com celebridade, entretenimento, geralmente quem é iniciante, é estagiário,
tem muito medo, né, assim, de entrevistar um famoso, principalmente quem é fã, assim. E por eu ter quebrado isso antes com o blog, o blog salvou, assim, Salvou. muito a minha trajetória. Por quê? Eu fui ali e o blog não tinha, assim, não que não tivesse compromisso, mas assim, eu não tinha um chefe, tinha nada. Então era eu ali, quebrava a cara sozinho, tinha que fazer tudo, editar, postar, fazer todas as fases ali do material. Eu já quebrei logo ali de cara. Então, com o meu blog, eu entrevistei Xuxa, entrevistei Ivete Sangalo, entrevistei. E aí quebrou um pouco disso. Então, quando eu entrei num veículo, eu já agia com mais naturalidade perante essas pessoas. E isso foi um diferencial muito grande. Por quê? É, trabalhando hoje em dia com artistas, eu vejo, eles não gostam muito quem tratam eles diferente. Na verdade, eles querem alguém que os enxerguem como uma pessoa comum, que são, de fato, né? E eu sempre fui isso, fui Grande assim. dica, grande dica. Sempre foi assim. Tu já ficou nervoso antes de uma grande entrevista, uma entrevista muito importante para tua vida, para tua carreira? Não fiquei, mas assim, a única que eu me lembro de ter ficado ansioso, nervoso, não foi nem porque era uma pessoa que eu nem conhecia, foi um cara que era um líder espiritual indiano que veio pro Brasil, e foi uma furada isso, gente. E aí ele só ia dar entrevista pro Fantástico e pra mim lá na Quem, na revista Quem, na época era impressa. E aí foi no hotel, aí tinha todo um ritual antes de poder entrevistar ele. Foi a primeira vez que eu fiquei nervoso, porque tinha que tirar o sapato no andar do hotel, no elevador, aí tinha que ir com uma roupa específica, porque aí na hora de chegar, e eu fui com roupa social. Na hora de chegar lá para entrevistar o cara, ele ficava numa poltrona e eu tinha que ficar sentado de índiozinho na frente dele. E eu fui com roupa social. Ai, E eu tava meio gordinho na época, a calça só ouvia assim, crack, rasgou assim na hora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquele dia eu fiquei nervoso. E como ele era indiano, ele falava inglês. Eu falei, olha, eu preparei a entrevista em inglês. Só que todos os agentes, ele tinha gente, as pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas de imprensa, eram do mundo inteiro. Então tinha gente que falava francês, tinha gente que falava alemão. E cada hora chegava alguém com um idioma diferente falando comigo. E aquilo foi me deixando nervoso. Espanhol, inglês, e aí foi um dia que foi a única vez que fiquei nervoso, sabia? Sério. Foi essa vez com essa pessoa que eu nem conhecia, devido nem à situação. devido às circunstâncias, assim, bem atípica, eu diria, né? Mas de restante, assim, já entrevistei Gisele Bündchen no Rock in Rio, inclusive, né? No lounge da Sky, né? Da Sky não, foi... a Sky que tinha. Há muito tempo atrás, enfim. Não tem problema nenhum. Jogador de futebol, o Neymar, todos esses, assim, já tive essa experiência. Pra mim é tranquilo, assim. E como eu falei, uma dica até para estudante de comunicação é tratar com naturalidade, sabe? Sim. Mas também com limite. Também você não pode achar que é amigo da pessoa, ser Sim. abusada É. também. Eu acho que é encontrar o tom, assim, o equilíbrio, né? Quem foi o mais divertido, assim, o que você entrevistou, que você falou assim, meu, que parece que não estava entrevistando um artista, e sim um amigo, assim, você fala, pô, essa pessoa é... Cara, tem um, assim, que meu pai era muito fã dele. É muito fã dele, né? Porque os dois estão vivos ainda. É o Zeca Pagodinho, que é um cara hilário, é uma figura clássica, assim, né? Da música popular brasileira. E foi bem no comecinho, foi quando eu entrei no meu primeiro emprego lá na Infoglobo, no Jornal Extra. Que aí me deram a missão de fazer a capa de Ano Novo, que seria no sítio do Zeca, lá em Xerém. E eu novo, assim, recém-formado e tal. E me falaram que o Zeca era muito difícil, ele não falava, não dava entrevista e tal. E me deram várias orientações também. Não fica chegando, não chega lá e já vai perguntando, deixa ele relaxar. Se você bebe cerveja, aceita uma cervejinha que ele vai estar lá. E aí esse foi bem engraçado, assim, porque aí eu acabei bebendo com ele, aí na época, aí a gente acabou, assim, se divertindo muito, porque ele tava com problema de gota no pé, meu pai também tava, aí ele pegou chá lá no quintal, levou pro meu pai, autografou os discos do meu pai, enfim. Depois ele me convidou outras 3 vezes para eu ir lá, me deu o telefone do caseiro do sítio dele na época, Legal. pra eu levar meu pai lá, acabou que meu pai nunca foi, mas me convidou, e enfim. Então foi uma pessoa bem legal, assim, bem diferente, que eu nunca imaginei viver essa experiência, que é uma pessoa que não se abre tanto, né? Você não vê ele dando essa intimidade, assim, para tantas pessoas. Então foi bem interessante, eu sendo novo na época, jovem, inexperiente, e ter rolado essa afinidade, foi bem legal. Até hoje, quando a assessora dele me vê, lembra dessa história, desse dia também, que teve outras coisas também, mas que
enfim, melhor não É falar. interessante, porque É. a gente vê o artista muito na tela, né? E nos bastidores ele não sabe. Em alguns eventos eu já participei organizando alguns eventos, eu tive, né? Eu tive a graça de conhecer o Daniel. E para mim foi um dos caras mais surpreendentes que eu Ele é super conheci, assim. educado, né? Porque, Super. não, e ele assim, aquela educação, aquela calma, aquilo que ele passa na É, televisão, ele é fora das câmeras também, é um muito, ser humano assim, com muito. coração. Ele é. Eu não conheci um cara igual esse ainda. É uma gentileza. Eu convivi muito com ele no The Voice, quando ele era The Voice, que Nossa, aí eu fazia bastidores do The Voice, era ele, Cláudia Leite e o Brown, se eu não me engano. Aí eu convivia com ele lá. Ele é educadíssimo, ele é aquela mesma pessoa realmente nos bastidores. ele é incrível. É. Né? E me fala da Marília. Eu vi aqui a Marília, que eu continuo fã dela até hoje, né? Eu falo assim, eu acho que foi uma perda muito grande que nós tivemos na música, Sim, né? Mas como ser humano também, porque ela revolucionou muitas coisas, né? muito. Eu acho que ela ficou assim como a Elis Regina ficou, como esses grandes nomes mesmo da MPB. Isso não é uma coisa que eu tô falando porque eu tinha essa proximidade com ela. Críticos musicais falam, respeitados, a galera mais antiga também reconhece ela nesse lugar, né? A própria Gal Costa, que também faleceu, também falou, quando ela morreu foi uma comoção nacional. E a Marília foi uma afinidade, assim, muito de cara, assim, e também me surpreendeu, assim como o Zeca. Por quê? Primeiro que eu sempre tive muita curiosidade, quando estava nas redações, de descobrir os novos movimentos, assim, seja da música, do digital e tal. E quando eu estava no Ego, em 2016, começaram a surgir essas meninas do sertanejo, esse movimento do feminejo e tal. E não era muito falado. E, na época, até as revistas mesmo não davam muito sertanejo. Saía assim, Estãozinho Chorosa e Camargo e Luciano, que eram famílias que ultrapassaram a barreira da música e viraram celebridades, né? E eu insistia, eu falava, tem que fazer Simone Simara, tem que fazer Maiara e Maraíza, que eram as três praticamente que surgiam na época, né? Simone Simara, Maiara e Maraíza e Marília Mendonça. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a Marília, foi no Bastidores do Música Boa, no Multishow, com a Anitta, em 2016. Já foi afinidade logo de cara, assim. Primeiro que por ela quebrar muitos padrões, né? Sem militar, assim, ela não tinha uma questão, ela quebrava por ser quem ela era uma mulher fora do padrão, uma mulher gorda, né? Cantando sertanejo, letras que antes eram melancólicas e também dando muito empoderamento à mulher, assim, de uma forma, né, revolucionária, que talvez as mulheres nem sabiam que queriam ter aquelas músicas ali, né? E os homens também gostaram muito dela. Sim. Isso que é o mais curioso, né? Ela foi uma coisa meio que universal, né? Poucos artistas, eu acho. Eu estudo muito, assim, o mercado do entretenimento e da música. E poucos artistas hoje em dia, principalmente com essa questão da internet, tudo é muito nichado, os públicos. E as bolhas não se misturam, não se conectam às comunidades. É muito difícil alguém conectar todas as comunidades, todas as bolhas. A Marília foi uma artista dessa, sabe? Ela conseguia agradar esquerda, direita, não tinha discussão, todo mundo era unânime. E isso é muito legal, é muito diferente. Uma única pessoa que eu vejo fazendo isso hoje em dia é o João Gomes. Se você entra no Instagram do João Gomes, isso é um case pra mim, assim. Eu conheci ele, cara, no Catamarã, não tem na Paraíba. Um comentário negativo. Entra qualquer post do João Gomes. É todo mundo falando. Ele é a pessoa que consegue unir, e isso é muito fenomenal. Concordo, porque assim, fazer esse parente do João Gomes, eu estava morando na Paraíba e na época, fui no Catamarã, ficava tocando lá, vai tocar um cara aqui, João Gomes e tal. E ele não era nem conhecido direito lá na Paraíba. Não. E aí tava lá tocando assim. Eu falei, cara, que voz gostosa, o jeitão dele, assim, né? Que eu acho que é muito isso que eu acho que acho que isso que conecta, talvez, as pessoas de uma forma subliminar, que toca o coração, que é a simplicidade da voz, o tom, porque tem cantor que força a verdade, ele passa a verdade, ele é a verdade. Ele passa a verdade, mas é natural, é como se você estivesse falando e ele está cantando. A Marília era isso, porque aquele tom da voz dela, assim, você vê, ela sempre mantinha, né? Então São dois artistas que talvez tenham sofrido resistência da indústria para poder se manter como era. Porque, por exemplo, ele não abriu mão de nada. Ele usa o chapeuzinho que, sei lá, o vô usava. E acabou virando uma marca, a sandália. Né? São artistas que
resistiram a entrar numa caixinha, num formato de padrão, no de estereótipo, de, sei lá, para poder mostrar que é sucesso, tá todo de grifes internacionais ou com, sabe? Ele não precisou disso, ele é o maior artista hoje do jeito que ele é, usando a sandalinha do vô dele, o chapéu dele. E a Marília foi a maior artista, é óbvio, no final da carreira dela, ela entrou no processo de educação alimentar, emagreceu, mudou, mas ela estourou e virou fenômeno sendo gordinha, se vestindo daquele jeito simples e falando as coisas, sentando em boteco, bebendo cerveja, que é uma coisa... até tem um machismo estrutural de falar, essa mulher... E as pessoas não achavam legal, as pessoas queriam ser amigo da Marília, né? Então isso é muito legal, assim, essa originalidade que transformaram eles tão grandes, né? E são imortais. E marcas também, né? Porque hoje em dia eu estava vendo, assim, um chapéuzinho de simbologias, né? Quando o artista cria uma simbologia que você vê o símbolo e já identifica, isso é muito forte. Eu vi, assim, a bota... Não tinha Joelma, não tinha nada. Aí tinha uma bota, assim, as pessoas identificavam que era da Joelma. O chapéuzinho, as pessoas identificavam que era o João Gomes. Então, quando o artista consegue criar um símbolo que extrapola a marca, isso é muito forte. No caso da Marília, acho que ela foi quando ela criou as patroas, né? Exato. E aí que você falou do empoderamento feminino, então isso aí Sim. bacana, assim. Estamos, infelizmente, chegando no final do nosso pod. Já! Por favor, deixe um recado para quem está começando, quem está iniciando a trajetória no jornalismo, na comunicação. Eu aconselho hoje com as multiplataformas, teste conteúdo, faça, vê o que você se identifica, como a gente falou aqui dos artistas de falar a verdade, eu acho que você tem que descobrir a sua verdade também, o que funciona melhor para você. Não adianta eu falar assim, o TikTok dá mais dinheiro, mas se você não faz o perfil do TikTok, não adianta você fazer o TikTok, né? Vai pro podcast, vai pro Instagram, enfim, você tem que fazer aquilo que é a sua verdade, que aí eu acho que as pessoas se conectam mais e aí faz sentido para você e fica sustentável também, né? Porque a gente fazer uma coisa que a gente não gosta, por um tempo até vai, mas depois fica forçado, fica né? forçado, não é legal, enfim. E hoje o leque é muito amplo, né? Quando eu comecei lá só tinha um blog. Hoje em dia tem uma infinidade aí de plataformas digitais. E você tem uma especialização, isso é muito interessante. Já na faculdade, porque as pessoas geralmente depois de anos vão procurar fazer uma pós, né, daquilo que quer se especializar. Já entra na faculdade pensando, o que eu quero ser? É esporte? Gosto de esporte? Então, cria um canal de esporte. Pô, a gente tem um Cazé TV aí que tá batendo de frente com a Globo. Sim. Quando ia imaginar? Sim. Um cara que fazia review no quarto dele de YouTube. E hoje, bilhões, né? Assim. Então, vai no seu segmento, como eu busquei entretenimento, eu sempre fui uma pessoa que comprei show, fui a show, gostei de música. Então, procura um segmento e se especializa nele já na faculdade, vai atrás dessa área aí de atuação que vai ser o seu diferencial no mercado. E para finalizar, senão o lado profissional, mas agora o lado pessoal, tá? Uma frase. Uma frase, eu acho que a gente tem que pensar, principalmente hoje nas redes sociais, a gente tem mais relevância do que quantidade. Nem sempre a relevância vem da quantidade, sabe? E eu falo isso até para os meus clientes de assessoria de imprensa, assim, o que faz você ter relevância não é a quantidade, é a continuidade. Não adianta, por exemplo, tem muita gente que quer contratar um serviço de assessoria de imprensa, de estrategista, 30 links no mês, tá, mas e o resto do ano? Tem que fazer um planejamento anual, aonde você quer chegar daqui a um ano, aonde você quer chegar daqui a 2 anos. Então, é melhor você diluir aquilo dali num ano, pensando em cada movimento que você vai fazer durante o ano, né, de crescimento, do que sair um mês só, no outro mês ninguém vai te dar, no outro também não, você vai cair em crescimento, não adianta. Então, é essa continuidade, sabe? É ter estratégia. Hoje em dia, até me vendo mais como estrategista do que assessor de imprensa, porque eu conecto as pessoas, eu penso para além da assessoria de imprensa, sabe? Não é só escrever o release e sugerir notas. Eu penso onde ela tem que circular, quais são as pessoas A que têm que gestão se de conectar. carreira mesmo do Exato, artista, né? de imagem, enfim. Cara, parabéns, a gente já tá encerrando mesmo as considerações finais. Eu vou falar uma coisa para você, assim, a leitura que eu fiz rápida de você, tá? Já conheço muitas profissionais na área da imprensa. Você é um cara que você tem um talento, você tem um currículo bem extenso, bacana. Você passa tranquilidade,
simplicidade, humildade, tudo assim. Tem muita gente que se vislumbra com isso, né? Estrela e gostei muito de ter te conhecido, gostei muito da sua história. Tem mais coisas, a gente vai se conectar, tem outros projetos aí, como a gente falou um pouquinho anterior. Vai estar sempre aberto para você o canal. Eu queria te agradecer demais. Eu sei que sua vida é corrida, você largou muitos compromissos para estar aqui. E te agradeço por estar vindo prestigiar a gente. Porque aqui esse canal, o Dois Cliques Pode, é um canal onde você pode tudo. E eu espero que você tenha escutado a trajetória dele, a mensagem que ele passa, né? De você fazer com seriedade as coisas, né? Ter consciência daquilo que você está fazendo, né? Não se vislumbrar com as coisas. Exato. Né? E continuar. Então, sucesso, continue com sucesso, você é jovem ainda bastante, aí vamos ver bastante matérias suas aí, as suas atuações aí dentro da sua comunicação, daquilo que você propõe fazer na empresa que você está agora. Sim. E fica aqui o convite para você retornar mais vezes aqui para a gente, tá bom? A gente vai precisar encerrar, porque tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível, então esperando que esse momento seja, espero que você esteja aí assistindo e colhido alguma informação que mude a sua vida profissional, que tire você do sofá, que você vai buscar alguma coisa que faça sentido para você, que faça. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da nada. Presta atenção com o que você vê na internet, porque nada é flores, não vai atrás de curtida, não vai atrás de seguidores, como ele falou, nada é quantidade, sim qualidade. Então, aqui o Dois Cliques Pode, a gente não está aqui para buscar milhões de audiências, a gente está aqui para transformar vidas, com histórias, com experiências de vidas e levar a minha história, a história dele, que é de todos, do Marcelo, e de todos que já passaram por aqui, para que transforme a sua vida e que você possa transformar outras vidas. Porque aqui é assim, que você pode tudo. Então, agradeço a Deus por mais uma edição e a audiência de vocês. Obrigado.